Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta manhã de reflexão e ensinamento. Em um momento em que o mundo está tão complicado, né? E a gente conhece mais o nosso espaço geográfico, né? Há tanta confusão de valores que as interpretações mentais acabam atingindo. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que está com depressão, né? É uma coisa triste demais. Então a gente precisa mesmo voltar para essa questão da saúde mental, nos fortalecer para enfrentar esse momento de virada de chave, da passagem de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Tem a peneira, né? Sacode. Vão passar os que merecem e vão ficar as pedras maiores. Quando sacode a peneira, naturalmente sacode as nossas vidas. Então essa é uma oportunidade única. Que Deus possa nos iluminar, professor Eurípides Barçanufo possa estar presente naqueles que estão recebendo e naquele que está ministrando o nosso seminário, que o Alexandre tenha muita luz também da espiritualidade, além da bagagem que ele já traz. Por isso, a casa, nestes seus quase 80 anos, está voltada para essa questão da saúde mental, da nossa possibilidade de condicionar a nossa forma de pensar com o momento que nós estamos passando no nosso plano reencarnatório. Nós vamos pedir ao Esdras para que execute uma canção para a preparação da prece inicial. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bom dia. Harmonia em nossos corações. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer, assistindo a todos
quanto a pele para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro, fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, digos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso amado Mestre dos Mestres Celestial, Jesus Cristo. Nós vamos pedir ao Esdras agora para que apresente mais uma canção como preparação então para a peça de teatro com um grupo de teatro aqui da casa, da Mocidade, comandado pela Maria Auxiliadora. Esdras, por favor. Agora nós teremos a apresentação então da peça O Culto do Evangelho no Lar. Você não tem coragem? Ah, você quer estar? Calada! Ai, meu filho, eu já cheguei. Ai, graças a Deus, cheguei, gente. Que ônibus cheio. Mamãe! Oi, minha filha. Ai, Comida! gente. Com fome! Ai, calma, acabei de chegar. Ônibus lotado, sabe como é, né? Empregada doméstica. E aí eu não tinha nem dinheiro para comprar as comidinhas dos meninos. E fiz um vale, a patroa foi boa. Ô mãe! O quê? Você não me viu, Ah, mãe? meu Deus. Pô, eu tô com fome. Ai, Tem você comida? Sabe, fala. Ô mulher! Você vê que você chegou. Eu tava com saudade já. Deus, pelo amor de Deus. Acabou o álcool. Zé, você bebeu outra vez? Quem disse que eu bebi? Zé, Tô bem. olha a situação, meu pai. Outra vez todos os dias. Não. Ô Zé, já te falei uma coisa. Qualquer dia eu não vou aguentar. E vai fazer o quê? Ô! Não problema não. Eu chamo a polícia. Para, pode parar. O assunto aqui é entre eu e ele. Então por que você não vão conversar lá dentro? Pequena maninha fica vendo tudo isso. Zé, ora, a geladeira não tem comida e você no bar, no boteco, todo
dia! Agora tudo culpa minha. Esses meninos comem demais. Eu nem gastei nada no bairro, deixei pra pagar depois. Vamos, Zé, vamos lá pro boteco. Vamos, Zé, agora. E vai pagar como, Zé, se você nem trabalho tem? Nossa, mulher. Pois é, pai, você vacila demais, pai, você é um vacilão. Ah, moleque, você para de me chamar de vacilão. Gente, já falei. Pai e filho. Pai e filho. Aqui é entre você. Ai, mano. Não toque em mim. Você tá, né? Pelo amor de Cristo. Você pega muito pesado comigo. Oh, coitado. É mesmo. Pesado pego eu, que trabalho todos os dias. Eu trabalho trago também. a comida, trago dinheiro. Para! Tá? Me deixa em paz. Ó, lá. Vai arrumar as coisas. Espera aí, Mariana. Vai arrumar as coisas da sua irmã. Tá bom. Vai arrumar lanche. Se precisar gritar, vocês gritam aí. Vambora. Me deixa em paz. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu não conta mais. Dá um jeito de cuidar da sua vida. Você só sabe beber, é sério mesmo? Eu tô sóbrio. Eu só bebo de vez em quando. De vez em quando, todos os... Socialmente. É verdade, né, querido? Tira a mão de mim, tá? E ó, não vai ter janta não. Mas eu tô morrendo de Vai ter fome. janta não. Por favor. Não, eu não. Ó, eu já trouxe um lanche, você nem fez nada. Tira a mão de mim, pelo amor de Deus, me deixa. Ó, meu pai, Pedro! Mas o que você faz comigo? Eu ou a cachaça? Você sucumbiu, hein, Zé? Vai pra lá, vai pra lá. Eu preciso de paz, eu preciso de garçom. Oh, meu pai. Que é isso? Ai, ele disfarça, põe a cachaça no trem de suco. Ah, pelo amor de Deus, fala sério, cara, não tem mais jeito. Ai, escutei um barulho. Eu tô ficando maluca. Minha saúde mental já era. Oi, dona. Oh, quem é? Ah, dona Júlia. Sou eu. Tudo sou a bem? vizinha, dona. Tudo bem. Tudo bem. Ai, Tudo senhora, bem. não Como é que a imagina. senhora tá? Passando por um sufoco, como sempre. Fica à vontade. Eu vim aqui para te trazer uma boa notícia, dona Júlia. É sério? E te dar um presente. Ah, a senhora lembrou de mim. Foi Deus. Ok. Ah, A senhora não vai adivinhar o que é isso aqui, mas vai ser a libertação da sua família. sério? Sim. Olha, eu tô precisando. E a senhora não vai se arrepender. Estamos precisando, então preciso abrir rápido. Estamos precisando, a senhora nem imagina. E a senhora vai ver, olha aí, a senhora vê. O Evangelho segundo o Espírito. Isso! Mesmo? Isso! Ah, Ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora, o que foi, dona Júlia? A senhora está não tem muita pena dela, Diva, do que a senhora passa. É mesmo? Mas aí, e a senhora está rindo por quê, dona Júlia? Eu preciso de um pouco de humor mesmo. Eu preciso, faz tempo que eu não rio, eu só choro. Eu também estou chorando porque eu acompanho sua vida há muitos anos, né, dona Júlia? Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil ter um marido que é alcoólatra, que ele não deixa a bebida. Mas a senhora sabe que, nesses casos, tem o que ajuda a coisa a piorar. São aqueles companheiros espirituais que não querem deixar ele largar isso. Eu não sou bem esclarecida, né, quanto a isso, dona Júlia, mas eu posso estudar. Sim, a senhora estuda, porque, Já- vou dizer para a senhora, esse evangelho aqui, segundo o Espiritismo, nós vamos introduzir ele na sua família se a senhora quiser. Claro, queremos sim. Viu? Claro. De jeito nenhum. Ele vai ser lido, interpretado, ele vai ser uma vez por semana. Ah. A senhora tem que marcar um dia, mesmo horário, para a senhora fazer todos sentarem à mesa. Então, é uma reunião. É um culto que a gente faz. Culto. O culto evangelho lá. O culto Aqui do não Evangelho vou lá. deixar.
Tá. E Aí eu posso vir ajudar, auxiliar para a senhora entender como é que faz. Eu vou ensinar. Sim. Nossa, eu vou gostar demais. Nós vamos gostar. Podemos marcar então? Sim, podemos marcar. Pode ser amanhã? Amanhã? É. Ótimo, Pode. então. Às 19 horas? Ah, sim, perfeito. Tá certo, então. Eu vou voltar, viu, dona Juliana? Volta. Dona Diva. Vai com Deus. Muito obrigada pela assistência. Até mais, até amanhã. Tá certo. Aqui ninguém vai fazer culto, não. Eu não vou deixar. Ai, que maravilha. Meninos! Vê se pode. Meninos, deixa eu falar. Nós vamos organizar uma reunião. Ai, comida? Cadê a comida? Calma aí. Pra comer, mãe? Festa? Festa? Não, escuta. Nós vamos organizar um culto do Evangelho no lar. A dona Júlia vai... Orar? Não quer jogar, mano. Para! Deixa eu mexer no celular, mamãe. Deixa eu te falar. O quê? Vou mexer no celular. Que celular? Eu já falei. Ai, mãe. Fica pra lá. Vamos pro boteco, Zé. O que vai acontecer aqui? Não sei. Posso falar? Posso? Então, nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar. A dona Júlia vai nos ajudar. Que Tá que bom? é isso? O que a vizinha tem a ver com nós? A vizinha tá querendo ajudar, porque só tem gritaria, só tem baixaria, você só bebe, né? Os meninos estão tudo assim desse Querendo jeito. ajudar e trazer bicho Você pra nem cá? sabe. Não, você não sabe o que é. Nem eu sei direito, a gente vai estudar. Se é para melhorar, Zé, tem que buscar todos os recursos. Você já quis se internar, por exemplo? Eu tô bem, faço isso. Eu Pela- vou lá ver meus amigos, tá? Que amigo? Vamos embora. Não, você não vai. É só um pouquinho. Você não vai, você vai sentar aqui. Faz Ah, ela não deixa eu fazer nada Não, também. vem cá. Vem cá. Deixa você fazer nada. Você é livre, você fica todos os dias no bar. Você é um molinho, então. Todo dia não. Mãe, Ontem eu pode não pegar a comida lá atrás? Acho que tá aí na cozinha lá na frente. Tá. Tá lá atrás não. A comida é depois, você sabe, É, né? tem que colocar aqui pra vizinha. Tá bom então, vai buscar. Pai, vem cá, vamos buscar comida, pai. Mas posso ficar? Hã? Não, pai, me ajuda. Não, Seja não desgraçado. demora, por É favor. só também vir cá também, ó. Ah, é verdade, eu tenho que ajudar. Yau! Sou eu. O seu amigo de sempre. Ai, o Ted não gostou de você. Por quê? Você é feio. Eu não sou feio, não, viu? Você é feio. Que isso? Quem é você? E esse saco? Eu sou muito amigo do seu pai, o Zé. Nós vamos pro boteco tomar toda, sabia? Ai. Seu menino chato. Quem Eu? é você? Por que meu pai e minha mãe não te viram? É porque eles não conseguem me ver e você consegue me ver. Hã? Por isso que eu gosto de você. Ai, eu não gosto. Por quê? Você é feio, você tem uma coisa meio assim. Meu pai vai ficar bravo. A minha mãe é muito brava, ela vai te bater. Eu posso ser feio, mas não foi eu que matei o Ned Rodman. Eu não sou feio, não. Aí, Mais ou menos. sai daqui agora, você não foi convidado. O Ted não tá gostando de você. Não sai daqui, não. Ninguém Sai, vai fazer o culto sai, aqui, não. Você tá me assustando. Chato. Mariana tá falando com quem? Ah, que o homem, não. Que homem, minha filha, você tá com algum problema? Aqui, ele. Ô, Mariana, vamos sentar. Ela vai começar. Ele Mariana. tem que expulsar ele daqui. Mariana. Pai, você fecha a porta, a mãe tá vendo coisa. Deus me livre, Jesus. Mariana. Vendo, Diva? É só falar desse trem de culto, a menina já tá ficando doida. Para, deixa, não tem nada a ver, Zé. Nada. Nada a ver. Não. É você que tá com problemas na cabeça de tanto beber. Vamos, e agora? Eu tô bebendo, a menina que tá vendo coisas? Mariana. Dona Diva, Chegou. Chegou. tudo bem? A gente estava só esperando a senhora. É, por Oi, favor. Mariana. Levanta, irmão. Tudo bem? Oi, Dona São nossos filhos. Tá. Ô, seu Zé, o senhor tá bem? Sim. Tá bem sempre, né? Tá bêbado de novo agora? Não, ele
ele tá melhor, tá melhorzinho, ele vai melhorar. Fica quieto. A senhora já arrumou a água? Ah, sim, nós precisamos da água, né? Isso. Põe aí, Pedro, faz Sim, favor, senhora. filho. Então, tá bom. Dói os puxões do dia. Quê? Vai beber água todo dia, tem que colocar água ali. Zé, colabora. Você pode colaborar? Vou te pedir. Pega um aguardente lá, José. Tem menor, José. Vai lá, pega um aguardente. Sim. Nós vamos então iniciar a leitura do Evangelho no Lar. Sim, Na verdade, é o culto do Evangelho no Lar. sim. Viu? Então, nós hoje agora já são quantas horas, Pedro? Já são 9h45 da noite. Não é não, você está olhando errado. É 7h45. Atrasou bem hoje. Ah, não pode, Porque né? nós tem que ser horário certinho, viu? Certinho. Tá 19 horas. Dona Júlia, deixa eu só fazer uma perguntinha para a senhora. Dizem, já ouvi dizer, que quando a gente marca o culto do Evangelho no Lar, os irmãos da luz, os mentores espirituais, eles vêm? Vem. Eu fiquei Claro que pesquisando vem, isso mesmo. O que é, Zé? Os guias espirituais da casa, os protetores da casa. Que protegem, então, a casa. A casa. Não é só a casa do seu lado. Mãe, Isso pode mudar. Normalmente a Amanda eles tá estão falando que tem um moço aí atrás da senhora. Ela tá ficando doida já. Pois é, mas não tem ninguém. Meu Deus do céu. Tia, ó, você fica fazendo esse negócio de espírito aí, já explica aí, Mariana, meu se Deus do céu. comporta, pelo amor Espera aí, nós tem nome, viu? Não é bem assim, não. Vamos abrir aqui, abre, Zé, pra gente ver o que nós estamos precisando ouvir. Vai, abre o livro. Tem que fazer pressa. Tem a prece inicial, Calma, né? vamos fazer. Pronto, abriu? Então vamos deixar aqui, ó. Peraí, tia, me dá aí. Então vamos fazer nossa prece? Peraí. Sim, Vamos? Pedro, põe o evangelho, segura ele decentemente, meu filho. Isso dá trabalho, não? Chega pra cá assim mais. Vamos, vem cá, Mariana. Senta aqui mais aqui, ó, perto da mesa. Isso. Que dificuldade. Mas tem que ser assim, é assim mesmo. A primeira vez é assim, sempre é difícil. Vai lá, onde? Então Gente. vamos concentrar nossa. É sempre assim, a primeira vez. Não se preocupa não. Ainda tem muita perturbação. Primeira vez é a última vez. Então nós vamos ter que fazer nossa prece. Então concentra-se, viu? Sim. Fecha os olhos. Vamos pedir a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo neste lar. Que nós possamos iniciar o culto do Evangelho nesta noite. Pai de amor e bondade, essa casa hoje está cheia de luz, porque nossos irmãozinhos vão conectar com o Pai, com vós, com Jesus, nosso Mestre amado, e também com Maria, nossa mãe. Os anjos de guarda estão todos aqui, cantando música de serenidade, de paz, de bênção, percorrendo todos os nossos irmãozinhos através da magnetização, trazendo a todos muita harmonia, muita paz e muita alegria. Ó Pai de amor e bondade, que o Mestre amado Jesus possa permanecer conosco e possa ouvir essas leituras maravilhosas e sentir essas bênçãos, distribuir essas bênçãos divinas por todos, e que a paz de Jesus permaneça com essa linda família que começou hoje o culto no lar. Abençoado seja esse lar, abençoado seja essa família, e que assim seja. Amém. Eu senti um trem. Ah, Zé, Cadê porque Evangelho? você sempre sente um trem ruim, pelo amor de Cristo. Pronto, né, Dona Júlia? Foi? Agora eu vou começar a leitura, viu? É do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Sim. No item 18, instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo diz:
Deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos ciclos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Aqui nós temos algo bem significativo e que interferirá para sempre no coração de cada um de nós. Porque ainda, quando se fala em criancinhas, pode-se dizer que nós, todos nós, não importa a idade que nós estamos aqui encarnados, mas somos as criancinhas em espírito ainda. Aprendendo ainda. Aprendendo ainda. Viu, Zé? E Jesus fez esse chamamento a todos nós. Principalmente a você, né, Zé? Está implicando comigo. Não, Zé. É porque você precisa ter consciência de que você precisa saber que você está doente. Todos os dias, usando o álcool, né? A bebida. Isso é ruim, Zé. Mas eu estou não bebendo todo dia. Não, mas bebeu sim. Você ainda está com isso no corpo, o álcool no corpo. É por isso que você não consegue ficar sem. Então você precisa conscientizar de fazer um tratamento. Você entra para algum tratamento. Isso, experimentalmente, você não está bem. Acaba atrapalhando todos da família. Né? Eu estou atrapalhando vocês? Sim, é o desequilíbrio. O lar desequilibrado nunca é uma boa coisa. Então vai começar, olha, Dona Diva, dá para ele a força necessária para que ele possa ele vai iniciar o tratamento. Ele vai ter nosso apoio, Dona Júlia. Viu? A todos, Pedrinho, viu, Mariana? Vai ajudar o pai de vocês. Sim, tá bom? sim, senhora. Sim. Então agora vamos fazer aqui, pedir a purificação da água. Sim. E fazendo a prece de encerramento. Sim, certo? sim. Esse aqui vai colocar um remédio aqui na água daqui a pouco. Agora vai ficar amarga, tia. Vai não. Não, remédio é ruim. Vamos pedir então a Jesus, nosso Pai, esses amigos espirituais que estão aqui presentes, que possa vir fluidificar essa água que está aqui sobre a mesa, para que nós possamos dela, ao bebermos, podemos curar nossos males, nossas doenças espirituais, mentais e do corpo. E assim nós cerramos hoje o culto e que todos fiquem em paz e que esse lar também siga em paz. Nossa, o culto é bom demais. Muito obrigada. A senhora fica mais conosco? E agora vocês têm que beber. Nós vamos beber. Pode deixar. Deixa eu beber um pouquinho que eu já vou embora. Tá certo. Tá cedo, Dona Júlia. Eu tomei um pastel. Pode deixar que eu sirvo. Olha aqui, cada um pega seu copinho. Eu também quero. Olha aqui, pega vocês dois o Dá um paninho. Aqui. Ei, mano, pega aqui. Ô, Dona Júlia. Dona Júlia, muito Fiquei com medo obrigada. no início, mas muito obrigado. Parece que Fica firme, viu, uma Zé? aliviada. Fica firme. Vai largar essa porcaria. A senhora volte quando a senhora quiser, viu, Dona Júlia? Eu já Muito vou, obrigada. Zé. Até logo. Até logo. Deixa Fica com Deus, viu? Pedro, vai com ela até a Tchau, Vamos lá, tia. Pedrinho. Vamos lá, tia. Vou abrir a porta da Júlia, senhora. Dona Júlia, eu vou com a senhora. Fica aí com Deus, todo mundo. Eu vou com a Dona Júlia. Tchau! O que é, Mariana, menina? O que foi? É o moço que eu falei. Ele já foi embora agora. Foi embora pra onde? Com quem? Como assim? Embora. Ele tá aqui do meu lado. Já tranquei a porta, não tem ninguém não. Tá, É doido. muito bem. Doido. Pois é, e agora? Pode comer? Pode? Aê! Graças a Deus. Já tem que pegar o lanche que ficou lá, né, gente? Porque ninguém trouxe pra cá, então... Eu pego. Depois pega, tá bom, tá certo. Vamos conversar, só ter uma conversinha aqui. A partir de hoje, então, igual a Dona Júlia explicou, toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nós vamos fazer o culto do Evangelho lá. Só nós.
quê? Ela não vem mais, não? Ela virá se ela quiser. Por quê? Ah, tá bom, então. Vamos lá dentro? Vamos lá dentro, vamos lá dentro. Vambora, mano. Cadê a menina dúvida? Tá tudo certo agora. Bom dia a todos. Bom dia, desculpa aí um pouquinho as gafas nossas. A gente quer agradecer imensamente a todos vocês que deixaram seus lares e vieram aqui nos prestigiar, ficar com a gente, tomar esse café, participar desse seminário. Eu agradeço imensamente a nossa equipe que embarca nas nossas loucuras artísticas. Queremos agradecer ainda a parceria do Grupo Espírita GEPAT, né? Grupo Espírita Paulo de Tarso. É o Edson, que ele é nosso ator, juntamente com o filho dele, né? Que é o Renato Vitor. Veio aqui. E é isso, o alcoolismo é uma doença que precisa de medicação, né? Quem é alcoólatra tem que ter atenção e merece acolhimento e não julgamento. Essa é a nossa mensagem. E a mensagem do culto do Evangelho no lar. Nós precisamos orar. Assim como a gente toma banho corporal, nós precisamos do banho espiritual. E o alcoolismo afeta a saúde mental e a gente precisa também cuidar dela. Muito obrigada. Quem não faz o culto do Evangelho, podemos afirmar o seguinte: vale a pena, é muito bom, compensa. Tá. Obrigada, beijo para todos. Agora o Esdras vai apresentar mais uma canção, já preparando o ambiente para o nosso seminário. Deus, recebo sempre alento, que razão terei para temor? Deus que é bom, é sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor, uma dor e um lenitivo, luta e paz eu sinto ao redor. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Palestrante dessa manhã é um trabalhador de uma casa irmã da nossa, o Centro Espírita Irmã Sheila. Alguns aqui conhecem, é um hospital, então tem trabalhadores fantásticos. Daí então o Alexandre ter sido escolhido para proferir essa palestra sobre saúde, cuidando da nossa saúde mental. Alexandre Lamado. Bom dia a todos. Bom dia. É uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Em nome do Irmã Sheila, eu agradeço de coração por esse convite tão carinhoso, por essa manhã tão alegre, depois de uma apresentação tão bonita. Trouxe muita alegria, trouxe muito ensinamento, as belíssimas canções que o nosso irmão tocou e que me fez relembrar coisas muito bonitas, te agradeço por isso. Então, de coração, eu realmente agradeço. E espero que juntos a gente possa construir um entendimento um pouquinho maior sobre tudo aquilo que Jesus
e os bons espíritos vêm tentando nos ensinar há tanto tempo, em particular sobre nós mesmos, em particular sobre aquilo que mais nos define enquanto seres, que é a nossa mente. Então é com grande alegria que eu aceitei o convite dos colegas para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre a paz da mente, a tão necessária paz da mente em um mundo tão tribulado, em um mundo de tantos paradoxos, em um mundo de tanto sofrimento. Como é possível preservar a saúde mental em um ambiente que muitas vezes nos parece tão insalubre, tão difícil, tão tentado a nos conduzir pelos caminhos do desequilíbrio? Essa é a nossa tarefa da manhã. E para isso nós vamos unir aquilo que é o nosso alicerce, o nosso norte central, que é o saber espírita. As imensas contribuições que por mais de 100 anos têm sido trazidas para nós, para nos auxiliar um pouco mais no descobrir de nós mesmos, no entendimento sobre a vida, sobre a morte, sobre o além, sobre o nosso propósito na existência, sobre os nossos porquês, sobre as dúvidas, as tristezas e as alegrias de nossas vidas. Vamos unir isso também com os imensos esforços da ciência, que nas últimas décadas tem trazido muita luz sobre o que vem a ser a saúde mental e sobre muitas coisas que todos nós, hoje, exatamente após a nossa reunião, ou mesmo durante ela, já somos capazes de iniciar para melhor manter essa paz da mente. Ou recuperá-la, ou trabalhá-la dentro do universo individual de cada um de nós. E vamos reunir isso com uma boa dose de bom senso, para que ao final nós não apenas tenhamos algumas reflexões filosóficas sobre a mente e sobre a importância da saúde mental, mas que nós tenhamos também um roteiro, uma forma de implementar isso no dia a dia, de forma prática, de forma razoável, de forma acessível a todas nós e às necessidades que cada um de nós tem. E eu acho importante, antes de começarmos a falar sobre a saúde mental em si, sobre como preservá-la, que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que de fato vem a ser a mente. É uma palavra muito usada por todos nós, nos mais diferentes contextos. Mas o que é a mente? Pois para se manter a saúde de algo, é bastante razoável que se conheça um pouco melhor sobre esse algo que estamos tentando preservar. O que é a mente? A mente é uma expressão da consciência. É uma expressão do espírito. E essa simples definição traz consigo, talvez, uma das ideias mais importantes a nortear o nosso pensamento sobre saúde mental. A mente é uma expressão da consciência. É uma expressão do espírito. Todos nós aqui, se pararmos um pouco para meditar sobre essa questão, provavelmente vamos chegar à conclusão de que a mente é algo que está em constante atividade. Eu estou sempre pensando, eu estou sempre raciocinando, eu estou sempre percebendo, eu estou sempre sentindo. E todos esses aspectos da mente, o pensar, o sentir e o perceber, se alinham de maneira totalmente indissociável para compor o que é a nossa atmosfera mental. Quando eu penso em uma música, ela me remete a uma série de emoções e sentimentos que são indissociáveis do pensar naquela música. Quando eu estou triste com algum evento que acontece, quando eu estou furioso, quando eu estou deprimido, isso me evoca pensamentos que me buscam remeter aos porquês disso estar acontecendo. Quando eu percebo em minha realidade fatos ou circunstâncias que motivam em mim a alegria, a tristeza, o medo ou a dúvida,
tudo isso vem sempre carregado e colorido pelo teor dos pensamentos, das minhas crenças, do meu entendimento racional sobre o que está acontecendo. Portanto, são aspectos indissociáveis da vida mental: o pensar, o sentir e o perceber. Isso é de extrema importância, porque eu não consigo dissociá-los. Quando nós falamos em saúde da mente, nós não estamos falando apenas da saúde da minha capacidade reflexiva, racional. Eu estou falando também da minha harmonia ou desarmonia emocional, sentimental, da forma como o meu coração sente o mundo ao meu redor, da maneira como as minhas crenças inspiram a maneira como eu estendo e vivo no meu mundo. E, consequentemente, tudo isso influencia a maneira como eu percebo este meu mundo. Então, são questões que naturalmente e essencialmente estão conectadas. E mais à frente nós vamos entender, de maneira um pouco mais precisa e prática, o como é isso importante para se manter e se garantir a saúde mental. Como dizem os espíritos, nas obras de Kardec, a mente é uma propriedade fundamental da existência. Será que a mente surge em algum momento particular, ao longo da nossa longa, infinita caminhada espiritual? O saber espírita nos indica que não. Que a mente, ela é algo que conosco surge, conosco fica e conosco evolui. A mente é algo intrinsecamente existente na própria realidade. Claro, à medida que evoluímos, à medida que avançamos na senda do espírito, à medida que escrevemos as páginas de nossas existências, nos imensos e variados reinos, construindo passo a passo capacidades reflexivas cada vez maiores, até chegarmos aqui onde estamos, na caminhada humana, onde o discernimento, pelo menos assim esperamos, na maior parte das vezes já está presente. Ou pelo menos a possibilidade do bom discernimento, do raciocinar, do pensar, do refletir, e assim melhor temperar os nossos sentimentos e as nossas sensações. Ao longo desta imensa caminhada, não só o espírito, mas também este seu atributo fundamental, que é a mente, se transforma. Da pura e simples sensação que experimentamos quando ainda habitando formas muito rudimentares de existência, caminhamos para a construção dos primeiros bruxuleios do instinto. E temos inúmeros exemplos do comportamento instintivo nos reinos animais. Temos inúmeros exemplos do comportamento apenas sensorial nos reinos vegetais. Mas como a marcha do espírito é inexorável e sempre aponta na direção do futuro, eis que o instinto, aos poucos, experiência após experiência, com tons e texturas sendo acrescentadas vez após vez ao longo de nossa história individual, o instinto, pouco a pouco, se burila em razão. Mas ele sempre traz consigo o germe do instinto, que por sua vez sempre trazem consigo o germe da sensação. As nossas mais belas e elaboradas reflexões mentais não se constroem do nada, elas são feitas e erguidas sobre o edifício dessas características básicas que compõem a mente. O tigre que acaricia seus filhotes, que os lambe e os limpa, que os protege, ensaia os primeiros passos do amor materno. O cão que protege sua cria, que caça e que ensina seus animais a caçarem, seus filhotes a caçarem, ensaia os primeiros passos da autopreservação, da vida em coletividade. No começo somos centrados em nós mesmos, na sobrevivência, na reprodução, na busca e na luta quase desesperada por nos firmarmos, enquanto entes viventes, no ambiente que estivermos. Mas à medida que a mente evolui, cresce, se expande,
isso também cresce, evolui e se expande. Aos poucos vamos nos descentralizando. Aos poucos vamos construindo um entendimento de que a felicidade e a alegria e o bem viver não estão na satisfação pura e simples das nossas tendências individuais, das nossas necessidades egoísticas. Elas estão no bem viver com o próximo. É uma verdadeira descentralização que o maravilhoso e perfeito processo da evolução nos conduz ao longo dos tempos. O grande espírito é aquele que abdica de si mesmo em nome do bem de todos, porque já entendeu, já percebeu que a verdadeira vida é a vida em comum. É aonde essa longa esteira e essa longa jornada está nos conduzindo. Claro que é difícil, claro que em muitos momentos nos perdemos em nosso individualismo, claro que em muitos momentos nos perdemos nas consequências desarmônicas de um individualismo exacerbado, recaindo no egoísmo, no orgulho, que, como o saber espírita diz, são as pedras fundamentais da nossa ruína. É aquilo que nos joga para trás, é aquilo que nos limita, é aquilo que nos priva do que mais procuramos na vida, que é a paz da mente e, consequentemente, a paz e a felicidade na vida. Mas tudo isso é um processo. Tudo isso demanda tempo. Tudo isso demanda trabalho. Eis aí a grande obra à nossa frente. Pouco a pouco transformar aquilo que garantiu nossa sobrevivência no passado em algo a favorecer a existência de todos. Num verdadeiro ato de abraçar o cosmo com a grandeza de nossas almas. Mas a caminhada não é fácil. Ela exige trabalho, ela exige dedicação e ela exige, acima de tudo, o domínio crescente de nossa vontade. Pois esta tríade da mente, o pensar, o sentir e os nossos sentimentos, as nossas emoções, podem e devem, com o tempo, ser guiados pela nossa vontade. Eis o conceito-chave. À medida que evoluímos e deixamos as asas do instinto, à medida que a mente cresce e se expande para se tornar cada vez mais senhora de si mesmo, proprietária da razão e do discernimento, cresce em proporção com ela a nossa responsabilidade pelos nossos próprios atos. Pois abandonando o instinto, abandonamos o automatismo proveniente das leis de Deus que garantem a nossa sobrevivência e nos tornamos cada vez mais responsáveis por aquilo que escolhemos. E escolher é um ato de vontade. Portanto, no bom exercício da vontade está a nossa melhor possibilidade de conquistarmos a paz da mente. Paremos para pensar. O que define a maneira como nós nos comportamos? A nossa mente. E como os nossos comportamentos se constroem? Como eles são cristalizados em nós ao longo do tempo? Como, ao longo da esteira de nossas existências, nossas personalidades tão únicas, de cada um de nós aqui, vão se solidificando? Entender isso nos dá uma das chaves mais importantes também para compreender como, através da vontade, da educação da vontade, que significa educação da mente, podemos talvez alcançar a paz neste nosso mundo de tribulações. E a primeira coisa a se observar é que na construção do nosso comportamento estão os automatismos. Todos nós temos inúmeros automatismos. Alguns deles são puramente biológicos, construídos ao longo de eras e eras de evolução, os batimentos do coração de cada um, os movimentos respiratórios,
a atividade de toda a nossa coletividade celular que compõe os nossos corpos. Não temos que prestar atenção consciente nisso. São automatismos. Mas os automatismos não se resumem apenas àqueles de natureza orgânica. Os automatismos também existem na esfera da mente. Mas ao contrário das batidas do nosso coração, muitos dos nossos automatismos são uma consequência de nossa incapacidade de voluntariamente controlar a maneira como nós reagimos às circunstâncias do dia a dia. Por exemplo, quando de forma automática nós reagimos a qualquer tipo de crítica que nos seja feita em uma explosão de fúria, de rancor, de desejo de dar o troco. Muitas vezes sem nem mesmo pensar se aquela crítica, seja agressiva ou não, tem razão de ser. Se ela realmente me mostra algo em mim que precisaria ser mudado. Às vezes é o caso, às vezes não, às vezes é uma pura agressão. Se é uma pura agressão, por que me importar? Se parando para pensar e usar a minha vontade, eu vejo que aquilo que foi dito não me define. Mas se foi algo que de fato me toca e que tem coerência com o que está acontecendo, com o meu comportamento, talvez em desequilíbrio, isso pode ser útil. Mas a maioria de nós, no estágio em que nos encontramos, responde de forma automática, fazendo vibrar os automatismos mais básicos de nossa essência, aqueles que nos protegeram no passado. Queremos nos proteger, queremos nos isolar de crítica, queremos manter a nossa integridade. Este desejo, quando corrompido por uma falta de direção consciente da vontade, resulta no orgulho, no egoísmo, na violência. Esses automatismos estão presentes na formação de todos os nossos hábitos, particularmente dos ruins. Particularmente daqueles que, se deixados crescerem de forma descontrolada, podem acabar se tornando vícios. E os vícios podem caminhar para as mais graves e terríveis patologias da mente. As verdadeiras fraturas da alma que tantas vezes nós vemos no mundo que nos cerca. Pois com estes hábitos ruins cristalizados, quando abdicamos de usar a vontade para controlar a nossa mente, aos poucos vamos criando cristalizações no espírito, vamos distorcendo o perispírito, vamos criando atavismos e uma série de distorções em nossa alma que facilitam estes mesmos comportamentos de serem repetidos vez após vez, tornando cada vez mais difícil uma reação adequada por força da vontade. E assim nós vemos o indivíduo que, frente a qualquer tristeza, recorre à bebida, que na busca de afogar as suas insatisfações recorre ao cigarro, que na busca por tentar distrair a mente dos seus problemas, sejam eles em sua percepção grandes ou pequenos, se afoga nos entorpecentes. Sim, meus amigos, a vontade é a chave para modificarmos este perfil. Pois quando essas cristalizações crescem e começam a criar as nódoas no espírito, elas abrem as portas para que aqueles em situação similar de desequilíbrio que habitam as outras realidades da vida, o mundo espiritual, possam se aproximar de nós. Nós lhes damos a chave da porta da nossa casa mental através do nosso desmando, através da nossa inexperiência. Não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui para tentar entender um pouco melhor como tudo isso acontece e talvez, quem sabe, agimos um pouco melhor amanhã. E assim se cria uma espécie de simbiose entre os meus atavismos, os meus maus hábitos, os meus vícios, e os vícios, atavismos e maus hábitos daqueles que habitam as outras realidades. No começo, como uma simples indução espiritual, mas que pode progredir para os dramas da obsessão complexa.
onde vidas se alvitram ao longo de eras, devido às dores mútuas causadas uns aos outros, pelos desmandos da mente. Sempre a mente. Sempre a nossa casa mental a regir todos os fenômenos do corpo e do espírito. E à medida que esse processo se desenvolve, a vontade, essa tão poderosa ferramenta, atributo divino que habita em todos nós, se esmorece, se enfraquece, se embota. Pois que estes hábitos cristalizados, estes vícios, essas atuações infelizes, essas relações doentias, tanto com encarnados quanto desencarnados, nos desnutrem a vontade, nos pesam o coração, nos destroem o sentimento e a vontade de agir, de mudar, de querer. E quando a vontade cai, a fuga é quase irresistível. O desejo de fugir dos nossos problemas. Aí o vício ganha profundidade, ganha momento, ganha inércia. Fugimos para as drogas, destruindo a saúde mental. Fugimos para os vícios terríveis, que muitas vezes começam pequenos, que podem nos acompanhar uma vida inteira. Fugimos para a bebida, para o cigarro, para a compulsão em comer, para tentar trazer um pouco de alívio para essas dores que crescem e alvitram o meu ser. Para aquela única dose que talvez me satisfaça e por um breve período de tempo me faça esquecer do quão longe eu estou de Deus. E com o tempo, à medida que tentamos em vão nos despirmos dessas correntes que nos prendem aos males criados pela nossa própria invigilância, pela nossa própria imaturidade espiritual, o que é de se esperar, ainda mais em um mundo como o nosso, ainda em franco desenvolvimento, vem a culpa improdutiva, aquela culpa que te derruba, que te deprime, que te joga no fundo do poço e te acorrenta longe da luz, remoendo as reminiscências, ruminando as dores. Por que mais uma vez me entreguei a esse vício? Por que mais uma vez me perdi nessas ações tristes? Por que mais uma vez eu errei? Por que eu sempre erro? Por que eu sempre erro? Por que eu sempre me destruo? Por que eu sempre faço isso comigo e com a minha família? Mas esta culpa só afunda ainda mais este abismo que vamos construindo pela invigilância, que por sua vez resgata a necessidade de alívio, que por sua vez nos leva mais uma vez ao ato do vício. Isso se torna um ciclo vicioso. Culpa, dor, alívio. Culpa, dor, alívio. Até chegar o ponto, meus amigos, que quase perdemos nossa conexão com aquilo que há de mais belo em nós, que é a centelha divina. Nos perdemos nas asas do materialismo, passamos a negar qualquer tipo de coisa que possa nos tirar deste apelo desesperado da alma. Nos tornamos irracíveis, temíveis, não queremos ajuda, mergulhamos de cabeça nas dores do orgulho e do egoísmo. Este é o triste cenário que muitos de nossos irmãos se encontram. Pela invigilância e a imaturidade da mente. Parece tão distante de minha vida é boa. Tenho lá os meus problemas, tenho lá minhas desavenças, sou viciado nas minhas séries do Netflix, gosto dos meus doramas, mas não é nada tão problemático assim, Alexandre. Ótimo. Então você se encontra em uma posição melhor para fazer melhor. Mas infelizmente não é isso que vimos em grande parte dos nossos irmãos. Ainda mais nos dias de hoje,
que vivemos tamanhas contradições. Vivemos em um mundo onde, por mais incrível que pareça, nunca houve tanta paz. Os últimos 80 anos da humanidade foram talvez o nosso período mais pacífico. Pacífico? Você tem coragem de dizer isso? Olhe para as guerras que pululam em todos os continentes, para a dor, para o sofrimento, para as dificuldades terríveis que a maioria de nós enfrenta em todas as partes do globo. Como assim paz? É de estarrecer, mas é o que o melhor dos nossos dados nos mostram. Isso nos entristece o coração, porque mostra que mesmo em tamanho cenário de tristeza e destruição que o mundo vive hoje, ele já foi bem pior no passado. Muito pior no passado. Nunca tivemos tantas chances de resolver problemas crônicos que nossa humanidade enfrenta. Nunca tivemos tão poucas guerras, por mais que sejam inúmeras aos nossos olhos contemporâneos. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanta capacidade de resolver a fome, as doenças, de preservar o clima de forma eficaz, de drasticamente modificar a superfície do globo para o bem de todos nós. Nunca fomos tão capazes. Mas de parelho com isso, ombro a ombro, embora a maioria das crianças hoje, em grande parte do globo, não morra de desnutrição, muitos jovens morrem de depressão. Se entregam ao suicídio, à ansiedade, à angústia, por não serem capazes de entender, por não terem tido o auxílio, a força, a motivação para usar a vontade e disciplinar a mente, para buscar essa paz que estamos tentando construir. Então sim, é um mundo de dor, mas ele já foi muito mais doloroso. E cabe a nós sermos porta-vozes, primeiro no nosso pequeno entorno, fazendo um pequeno círculo ao nosso redor, no qual espalhamos com boa vontade, principalmente pelo nosso exemplo, a ideia de uma forma diferente de agir. Pelo nosso exemplo, mostrando como é possível usar a vontade, a perseverança e o trabalho duro para domar os nossos automatismos, para vencer o vício, para viver de forma digna, como Jesus nos ensinou e nos inspirou, pelo seu exemplo. E quem sabe com o tempo este círculo não possa se alargar e avançar para além das fronteiras de nossa família, de nosso lar doméstico, e envolver outros irmãos, que irmãos nossos são não pelo sangue, mas pelo Espírito. Um bom homem traça um círculo ao seu redor. Um grande homem traça um círculo ao redor de todo o universo, pois a sua família não se restringe apenas àquilo que com sangue compartilha com ele. Um dia, meus irmãos, um dia, se trabalharmos duro, com afinco e comprometimento, chegaremos lá. Mas como vamos fazer isso? Como nós vamos preservar a paz mental? Preservar esta saúde? Como em nosso dia a dia podemos nos portar? A que devemos prestar atenção? Onde devo pôr minha energia para que isso se torne uma realidade? Como a saúde mental se tornou um problema de saúde pública global, a ciência vem investindo muito no seu entendimento, particularmente nas últimas décadas. E os louros, os frutos desse trabalho árduo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Coisas simples, pois pelo visto a sabedoria está na simplicidade. A ciência mostra hoje que existem alguns hábitos, alguns estilos a serem adotados em nossas vidas que podem enormemente favorecer a saúde mental.
favorecer o nosso equilíbrio, favorecer a nossa capacidade de exercer a vontade para influenciar nossos automatismos. O primeiro deles, por mais banal que pareça ser, é um bom sono. Todos dormem bem aqui? Não? Cantando tão bonito assim, não dorme bem? Ah! É. Não mesmo? Pois é. Sono. Um bom sono tem um efeito extremamente salutar sobre a saúde mental, reduzindo enormemente o risco de você desenvolver problemas como depressão, ansiedade, angústias. Uma boa higiene do sono, no caso de problemas mais graves, um bom acompanhamento médico, um bom tratamento, mas cuide do seu sono. Dormir bem não apenas recompõe o corpo. A ciência médica mostra de maneira eloquente o quanto este período, que corresponde a mais de 40% de nossa vida, você dorme 40% de sua vida, é extremamente importante para a sua saúde. É quando entramos em reparo, é quando o corpo se reconstitui, particularmente o sistema nervoso central. Mas ainda, neste mesmo período, temos a liberdade da alma. É quando o espírito se desenlaça e pode ter com os nossos irmãos do outro lado. É quando a alma se desafoga dos vínculos e dos grilhões da carne para nutrir-se de forças sutis no mundo maior. Para ouvir daqueles que se importam conosco aquilo que precisamos ouvir. Para vivenciar durante aquele período a liberdade do espírito tolhida pelos grilhões da carne. Dormir é tão importante quanto comer e beber. E o segundo ponto que a ciência nos traz, que é extremamente valoroso para a saúde mental, é exatamente a alimentação. Comer bem, ter uma dieta balanceada, evitar alimentos ultraprocessados, não de uma forma exagerada, distorcida, mas buscando uma alimentação mais equilibrada, buscando criar hábitos alimentares que sejam salutares. Isto favorece enormemente a saúde mental. Existem inúmeros trabalhos mostrando como esses dois aspectos, que podem ser desafiadores para serem mudados, têm um poder radical de transformar a saúde mental. No sentido de permitir que o cérebro, não apenas o físico, mas particularmente o cérebro perispiritual, que é por onde o espírito manifesta a mente, não se resume a ele, mas através dele manifesta sua atividade, possa estar em condição de atuar no mundo físico. Um bom músico como nosso irmão precisa de um bom instrumento. A mente também precisa de um bom instrumento para que ela possa expressar suas imensas capacidades, ocultas ainda na maioria de nós. O terceiro ponto é o movimento. Estar em movimento favorece a mente. Estar em movimento diminui a ruminação, o vaguear da mente. Estar em movimento favorece o seu corpo de formas que nenhuma outra coisa é capaz de favorecer. Nós nascemos e evoluímos para estar em movimento. Todos aqui fazem exercícios regulares? Vi poucos dedos, hein? Na próxima eu quero ver a turma inteira. Uma simples caminhada, um pouco de dedicação para si, um pouco das 24 horas do dia para si, para pôr seu corpo em movimento, tem um poder imenso de transformar a saúde mental. E o quarto aspecto, algo que estamos maravilhosamente bem fazendo aqui hoje, que é viver em comunidade. É estar perto uns dos outros. Seres humanos não gostam de ficar sozinhos. Tudo bem, às vezes a gente gosta, não é? Mas não como uma condição perpétua. Conviver, compartilhar. Ter a nítida impressão, quando estamos vivendo em comunidade,
que nem tudo é sobre você. Que você não é o centro do universo. Sem ser do celular. Isso. E sem, pelo amor de Deus, né? Sem ser no celular também, vamos procurar olhar nos olhos das pessoas, trocar palavras, sentir o toque de um aperto de mão, de um abraço, de uma boa gargalhada, de um compartilhar de uma dor, de uma tristeza. Isto tem um poder imenso transformador. Inúmeras revisões sistemáticas têm mostrado que existe uma correlação negativa entre o quanto você se engaja em comunidade e o risco de desenvolver depressão e ansiedade. Quanto mais eu me engajo, quanto mais eu convivo com os meus pares, quanto mais eu me abdico de centralizar e de me colocar como centro do universo, menores as chances de eu me deprimir, menores as chances da ansiedade se instalar. Menores as chances deste excesso de futuro, que é a ansiedade dominar a minha mente, menores as chances deste excesso de passado pesar no meu coração e instituir a depressão. E o mais importante, que a ciência nos diz, e que vocês podem ver já, tem total coerência com o ensinamento espiritista. Ter sentido na vida. Aqueles que cultivam um propósito se imunizam contra esses drásticos problemas da vida mental. Aqueles que veem na existência algo além do que a simples dança aleatória, caótica e imprecisa da matéria, constroem em si os recursos necessários para fugir das doenças mentais. Propósito, movimento, boa comida, boas companhias e um bom sono. Essa é a lição que décadas de ciência nos trazem. Nos casos mais graves, assistência médica. E assistir espetáculos, que é uma forma de estar em comunidade. Inclusive, parabéns, foi maravilhoso. Achei esplêndido. Então, meus amigos, essas simples lições, que demoraram décadas de investimento para que se tornassem verdades baseadas em fatos, nos imunizam de grande parte dos problemas e das doenças mentais. Elas nos favorecem a construção da paz da mente. Nos casos mais drásticos, quando o espírito se fratura, quando o vício se cristaliza a tal ponto que põe em risco a própria existência, quando os dramas obsessivos se tornam tamanhos que eles nos privam da sanidade mental, quando as dores da alma superam as nossas mais belas e os nossos mais hercúleos esforços, não devemos ter medo nem vergonha de procurar auxílio. Auxílio médico, psicoterapia, terapia medicamentosa, recursos desenvolvidos por corações que dedicaram suas existências a nos munir com essas possibilidades. Mas é preciso quebrar os tabus que muitas vezes existem. É preciso dar o primeiro passo e reconhecer que o problema existe. Daí a importância de que uma mão seja estendida a nós, como na peça tão linda dos Irmãos, aquela senhora estendeu a mão àquela família. Sem aquela mão, provavelmente, eles continuariam vivendo em tormenta ainda por muito tempo. Eis aí a assistência divina que se faz através dos corações bondosos. Eis aí o valor de se viver em comunidade. Porque vivendo em comunidade é mais fácil que na extrema necessidade alguém nos estenda a mão. A terapêutica espírita, pelos passes, pela fluidoterapia, pelos complexos e tão importantes trabalhos da desobsessão, também são fundamentais,
Para nós que abraçamos a crença espiritista, eles fazem parte da nossa vida. E é preciso dar esse primeiro passo também. Mas nos lembremos que há situações nas quais a assistência médica é necessária. E ela deve se aliar à terapêutica espírita. Nos lembremos que a fé não substitui a clínica, mas ela nos ajuda a atravessar a doença com força e resiliência. Desobsessão por si só não cura o espírito, mas dá a ele a capacidade de enxergar o que ele precisa ver e criar forças em si mesmo para trilhar o caminho de sua própria recuperação. Como dizia Jesus, quem cura de fato é a natureza. A medicina, particularmente a medicina espiritual, é o caminho facilitador que permite que a natureza haja com maior desenvoltura por nós, para que possamos encontrar a paz da mente. E o que o Espiritismo nos diz sobre manter a saúde mental? O primeiro passo é higienizar a casa. É higienizar o edifício da mente. Como fazemos isso? Preste atenção por um tempo no teor dos seus pensamentos ao longo do dia. O que você pensa? O que você sente? Por quais domínios a sua tela mental perambula ao longo do dia? Não devemos nos tornar neuróticos ou aficionados em ficar vigiando os nossos pensamentos o tempo inteiro, mas um certo esforço de autoconsciência do próprio pensar é importante. Por onde anda a minha casa mental? E a doutrina espírita recomenda que por alguns instantes no dia você se dedique a esvaziá-la. Por alguns minutos no dia, se aquiete, se coloque em silêncio. E concentre-se em não pensar. Em simplesmente deixar que a mente e sua dinâmica atuem de forma livre. Nisso nós temos dois benefícios. Tomamos maior consciência sobre o que se passa na casa mental e nos esvaziamos desses conteúdos excessivos que burilam o tempo inteiro em nossas mentes. Na casa de Sheila chamamos isso de isolamento. Quando por alguns breves momentos nos concentramos na respiração, não julgamos o que estamos pensando e simplesmente deixamos que a mente vagueie, que a mente se despeça. E como um balão inflado que aos poucos vai se esvaziando, este fluxo frenético tende a se reduzir. E ao se reduzir, pouco a pouco, vamos tirando essas camadas excessivas de atavismos, de automatismos, toda essa bagagem, muitas vezes desnecessárias, que trazemos ao longo do dia, para que lá no fundo possamos ter um pouquinho mais de contato com quem nós realmente somos. Este ato meditativo, este olhar para dentro de si, é uma forma de autoconhecimento. Espero que vocês tentem. Se já não fazem, muito provavelmente muitos já o fazem. Mas é extremamente salutar e pode nos ajudar grandemente neste objetivo hercúleo de atingir a paz da mente. O outro ponto é a reforma íntima. Tema tão falado na doutrina espírita. Reforma íntima, reformar a si mesmo, reformar os pensamentos, reformar as emoções. Do ponto de vista filosófico, é lindo. Na prática, é um desastre. É quase impossível. Parece impossível. A sensação de que é uma tarefa hercúlea impossível é muito grande para todos nós. Quando eu vejo, errei. Quando eu vejo, maltratei. Quando eu vejo, perdi a paciência. Quando eu vejo, briguei, xinguei, não perdoei ao outro, não perdoei a mim mesmo em particular.
Quando eu vejo, fraquejei na honestidade. Quando eu vejo, me deixei levar pelas circunstâncias. E um novo dia vem com novas possibilidades e eu tento de novo. Algumas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro. Tem dias que eu acerto mais, tem dias que eu acerto menos. Tem dias que é um desastre, eu quero esquecer porque eu só errei. Tem dias que eu quero me dar um prêmio porque eu mandei muito bem. É a vida. O primeiro passo da reforma íntima é não ser um juiz muito severo de si mesmo. É ter gentileza consigo mesmo. É partir da premissa que somos aprendizes em uma escola que não tem tempo, cujo tempo depende de si mesmo, das suas próprias escolhas, mas ninguém está empurrando você com a pasta nas costas. Você vai determinar o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. Mas é preciso manter isso em mente. Gentileza consigo mesmo, para que essa tão aclamada e tão buscada reforma íntima possa de fato acontecer. Talvez o melhor caminho seja estabelecer, como um bom gestor, metas realistas, micrometas, pequenos passos. Essa coisa de passo muito grande, quem gosta é saltador. Não faz parte da nossa natureza. É preciso ir aos poucos. Mas tem gente que já está tão longe. Olha, Jesus exagerou, né? Na comparação. Éons, eras de desenvolvimento à frente. Irmãos mais velhos que já passaram pela caminhada. Tenha gentileza consigo mesmo. Essa semana, menos impaciência. Amanhã, ao invés de responder de súbito, eu vou respirar e pensar. Na semana que vem, vou tentar entender o irmão que me agride. Na outra, eu não vou buzinar para ninguém no trânsito, porque isso me irrita e me faz um mal terrível. Pequenos passos, pequenas coisas. Pequenos passos, mas constantes, são mais poderosos do que tentativas de passos muito largos e ocasionais. Tem uma atividade que eu faço, presentear coisas que é muito fácil de espírito. Uma das formas é a música. Eu acho que cada um vai ter que saber se presentear com aquilo que edifica o espírito e te traz uma paz interior no sentido, né? Perfeito. É uma forma, eu acho que é muito, traz uma tranquilidade muito grande. Sim. Para mim, agora, cada instante neste momento, o que é me dá muito prazer em fazer e que você vai, de forma assim, deliberada, você vai se dar de presente naquele momento, no dia, cada dia, você é o reservado para mim. Só para mim, é meu, somente aquele momento. Eu não vou repartir com mais, é o meu presente para mim. Eu acho que seria uma forma muito legal da gente se presentear e trazer um pouquinho de paz para o espírito, um pouquinho de sentido. Perfeito. É uma forma de autotreinamento, não é? Quando por reforço positivo você se presenteia pelas suas conquistas, pelo seu bom mérito. Até que com o tempo, o seu presente seja a plena satisfação de agir com a consciência limpa, com a consciência em paz. Então a reforma íntima, meus irmãos, é algo que exige constância, passos curtos, mas certeiros, para que com o tempo a gente possa realmente construir uma base sólida, raízes fortes dentro da consciência, capazes de nos fazer resistir aos momentos que tendem a nos derrubar, aos momentos de raiva, de desesperança, de tristeza, aos momentos em que perdemos as estribeiras. É nessa hora que essa base, que essa raiz forte, tem que nos segurar no ponto em que nós queremos. E ela só se constrói como uma planta, cresce aos poucos. Mas exige trabalho, exige o exercício da
vontade, como nós falamos no começo. Exige atenção. Eu tenho que perceber o que eu estou fazendo para poder agir sobre o que eu estou fazendo. O quarto passo que a doutrina espírita nos recomenda é o que a ciência também nos disse, que é o viver em comunidade. Esta é a sistemática religiosa que escolhemos. Este é o caminho do espírito da consciência que escolhemos. Vamos vivê-lo juntos, frequentar a casa, frequentar as reuniões, não apenas vir aqui de presença física, mas realmente se interessar pelos seus irmãos, se interessar pelos seus amigos ou potenciais amigos que aqui estão, companheiros de caminhada. Se entregar ao trabalho assistencial, seja ele qual for, do simples ato de servir a água fluidificada, ao ter um tempinho para ouvir um irmão que você vê que parece precisar conversar, e que aos poucos, nessas simples construções que fazemos em comunidade dentro da casa espiritual, possamos também expandi-las primeiro para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso entorno. É de fato um ato de se descentralizar, como nós dissemos antes. E o trabalho assistencial nos dá essa oportunidade maravilhosa de sairmos do casulo de nós mesmos. O culto no lar, como os colegas tão bem exemplificaram, uma forma de tirarmos a mente das inconstâncias do dia a dia, das nossas preocupações sempre presentes, e darmos um pouco de espaço para que a luz possa entrar, para que os irmãos que se importam conosco possam higienizar o nosso lar, energizar o nosso corpo, apurar os nossos ouvidos para a voz sábia que nos fala, muitas vezes presente, nos alertando e nos orientando, mas poucas vezes ouvida, porque estamos perdidos nas nuvens de nossas próprias dificuldades. Então o culto é um desafogo. É um desafogo para o lar, é um desafogo para a mente, e é um raio de luz para o corpo. E por fim, meus amigos, a doutrina espírita nos recomenda o conhece a ti mesmo, pois através dele se constrói o propósito. Estudar a si mesmo, armar-se de saber, armar-se de boa vontade, armar-se de disposição para viver essa maravilhosa experiência que Deus, na sua infinita sabedoria, nos provê. Não parece tão difícil, mas é. Primeiro, cuidemos do corpo, como orienta a ciência. Bom sono, boa comida, mantenha os amigos próximos e busque sentido na existência. Depois, vamos trabalhar a higiene da mente. Vamos reformar o nosso íntimo pela luta incessante do dia a dia, mas com bom ânimo, com metas realistas, passo a passo, me perdoando e sabendo perdoar os outros, sendo gentil com os meus fracassos e extremamente comemorativo com as minhas vitórias. E vamos buscar a voz e a essência de Deus em nós mesmos. Porque na hora mais escura, meus irmãos, na hora mais densa e mais terrível, que todos nós, hora ou outra, nas mais diferentes circunstâncias, vamos enfrentar ou já enfrentamos na vida, o que nos segura é essa luz que nos habita. Vamos deixá-la brilhar, para que ao brilhar, ela preserve a paz de nossas mentes, de nossos corações e de nosso mundo. Que assim seja, graças a Deus. Alexandre, por favor, alguém tem alguma dúvida, quer tirar, quer esclarecer com o palestrante, quer aproveitar? Tira proveito, arranca dele, o que precisar agora, o momento é esse. Pode explorar bem, não tem problema não. Nós temos
10 minutos para isso. A explanação foi realmente muito ilustrativa, clara, mas tem um ponto que eu acho que é essencial falar um pouquinho, ou assim, eu quero me esclarecer. Nós estamos vivendo em um mundo hoje extremamente caótico, do ponto de vista social, familiar e pessoal de cada um. A gente percebe que essa tecnologia tão avançada, ela tem nos mostrado muito mais coisas do que se mostrava 50 anos atrás. Então, tudo nós ficamos sabendo em tempo recorde. A gente tem visto que o suicídio tem aumentado consideravelmente, inclusive entre as crianças. Tem criança que há pouco tempo, ano passado, 9 anos de idade, tirou a própria vida. E assim nós temos vários exemplos. Nós temos exemplos de tantos jovens que estão se perdendo na questão de que eu não posso ser contrariado, então eu vou te matar. Eu não posso ser, não pode ser assim, porque sabe como é que é? Existe uma sensibilidade, algo tão assim acontecendo, em que as famílias estão sendo destruídas no seu alicerce. A sociedade está sendo carcomida. Agora, existe uma outra questão que poucos espíritas falam, que é a tal da hipnose coletiva, que ela tem sido exercida, praticada pelas trevas, pelos senhores, príncipes das trevas, os grandes magos. Aí o que acontece? O que está acontecendo? Às vezes nós não conseguimos perceber, mas e aí? Como é que nós podemos nos precaver, né? E você entende o que eu quis dizer? Sim. De fato, a vida moderna traz desafios muito imensos que não existiam em outras épocas, embora os nossos antepassados lidaram com questões que não existem hoje. Então eu acho que existe mérito em reconhecer a relatividade dos problemas que cada época a humanidade teve que enfrentar. Agora, no que diz respeito a esses problemas que você apontou, particularmente esses instrumentos de hipnose coletiva, como são as telas de maneira geral, não é? E principalmente essa onda de doenças mentais que vem assolando inclusive os mais jovens, eu creio que em grande parte isso é uma consequência de um afastamento quase que absoluto das premissas que a gente expôs aqui hoje. Quando uma família não cultiva os valores que estão associados naturalmente a esse processo que a gente descreveu hoje, quando as famílias não cultivam o valor das boas práticas do estilo de vida, quando as famílias não cultivam a inserção da vida dos filhos na comunidade, quando não incitam neles a busca pelo autoconhecimento, quando não incitam neles a busca pelo descentralizar de si mesmo, quando não incitam neles essa necessidade de prestar atenção e entender os próprios pensamentos, algo que pode ser feito claro, que é adequado a todas as idades, desde os primeiros anos de vida, ou seja, quando não existe essa atmosfera guiada por essas premissas, naturalmente, quando ela é guiada, o amor, a fraternidade e o respeito vão surgir. Quando não existe isso, é muito mais fácil, ou seja, existe um risco muito maior de que as crianças se percam, devido às suas fragilidades por serem crianças, na questão da ansiedade, da depressão, que pode levar ao suicídio, da angústia, da errônea ilusão de que eles são o centro do universo, porque eles são tão centrados em si mesmo, que são incapazes de entender essa questão da vida em comunidade, do valor que existe em conviver com o outro, em respeitar o outro, em sentir o outro mais do que a si mesmo,
Isso tudo não se constrói na vida adulta, se constrói com pequenos passos desde a infância. Na Casa Espírita nós temos uma metodologia que não é a única, não é? Existem metodologias próprias em todas as demais escolas religiosas e filosóficas. Nós usamos a metodologia da evangelização justamente para tentar, desde cedo, aproximar as crianças, claro que usando uma maneira de apresentar essas ideias condizente com o seu nível de entendimento, sobre a importância de se descentralizar, de viver em comunidade, de compreender a si mesmo, na brincadeira, no conviver, no entender o outro, no entender a si mesmo. Então, a prescrição para combater esses problemas, pelo que nós sabemos hoje, pelo saber espiritista e pela própria ciência, para fugir disso, para se blindar contra esses problemas que a senhora colocou, é exatamente o que a gente acabou de conversar aqui ao longo dessa hora, desses 45 minutos. Não existe uma receita mágica para isso. É uma consequência de um esforço constante, particularmente do núcleo familiar, e em particular dos indivíduos que compõem a família, em tentar mudar a maneira como eles se relacionam, para que ela seja pautada no respeito, para que ela seja pautada na consideração sobre o outro, para que ela seja pautada realmente nos valores que Jesus nos ensinou e que nós estamos tentando, na melhor das nossas hipóteses, cultivar. Mas é claro que esses princípios que a gente colocou são princípios norteadores gerais. Eles podem ser adaptados às mais diversas circunstâncias, não é? Às mais diversas metodologias que cada situação em particular vão pedir. E realmente é muito paradoxal, né? Os países mais desenvolvidos do mundo são os que têm os maiores índices de suicídio, Dinamarca, Japão, Noruega, por exemplo, que são países com alto índice de desenvolvimento humano, mas também têm índices terríveis de suicídio. Isso mostra que há uma desarmonia fundamental entre o progresso material e o progresso do espírito. E é nisso que a doutrina espírita, pelo que nós conversamos, de maneira simples, direta e franca, vem nos colocar sobre a necessidade da reforma íntima, da higiene mental, de se manter uma vida próspera em comunidade, tudo isso suportado pela melhor evidência atual. Então, acho que esse é o caminho e que, dentro da realidade de cada um, é possível encontrar uma forma de implementar isso de forma adequada. Tá? Mais alguma questão? Pois não. Talvez complementando o que você disse, eu vejo, se coloca muito da geração anterior, criança era pior que cachorro. Não havia o menor respeito, quando o adulto está falando, a criança não fala. E agora, talvez os filhos, né, dessa educação ou dessa criação, que é diferente criar filho com educar filho, se criaram vários pais que querem fazer diferente. E hoje, as crianças viraram reis e os pais viraram supérfluos, escravos deles, é a vontade. Então a gente pega muito, eu já vi em restaurante, o pai ou a mãe, né, pondo uma criança de 3, 4 anos para escolher o que ela quer comer. Mas se a gente parar para pensar, muito provavelmente, as famílias que normalmente têm esse tipo de vivência, é muito comum você enxergar pais que ainda estão presos nesse ciclo de centralização excessiva. Eles estão tão centrados em si mesmo que delegam as suas responsabilidades com a criação dos filhos a terceiros ou a nada, ou a ninguém. Então, mais uma vez, descentralizando, vivendo em comunidade, compreendendo a si mesmo, a gente se imuniza contra esses comportamentos que vão resultar em negligência com os filhos, em negligência com as pessoas que a gente supostamente ama e se importa. Tudo, em essência, demanda um esforço para vencer as tendências do orgulho e do egoísmo em nós mesmos. Pais que se entregam de fato à criação dos filhos não são os que dão tudo para eles. Aqueles que corrigem excessivamente os seus filhos com atos de violência não estão criando homens fortes e mulheres fortes e saudáveis. Estão permitindo que ao longo do seu desenvolvimento cresçam rachaduras e fragilidades que expõem os medos, as angústias e o egoísmo e o orgulho que habita os próprios pais que o fizeram. Crianças saudáveis crescem sob a força do amor.
que respeita e limita dentro daquilo que é necessário. Portanto, eu creio que permitir que você se entregue a uma busca verdadeira enquanto pai e mãe de si mesmo, no sentido de tentar entender as suas fragilidades, modificá-las passo a passo como nós conversamos, e principalmente entendendo que você não é o centro do universo, não é? Eu queria tanto viajar com os meus amigos, eu não posso mais por causa do meu filho. Eu queria tanto sair, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu filho. Que não sei o quê, eu só vejo gente reclamando e cansada por conta do filho. Esses estão presos excessivamente em si mesmos. Mas são os valores hoje, inclusive da gente acreditar que personalidade forte da criança, a criança já sabe decidir, já sabe resolver. E eu uso muito uma analogia, eu gosto muito da analogia, que é como se fosse uma empresa. Empresa, cada um tem o seu cargo. Você tem um office boy, você tem secretário, você tem diretoria, você tem uma presidência. Então, hoje, os pais entregaram o cargo. Eles saíram da presidência, pôs o filho na presidência e sentou no office boy. A pergunta é por quê? Então, essa empresa não tem como dar certo. Valores. Eu acho que são valores do que se acredita. Valores se constroem através, como nós conversamos, não é? De este ciclo constante que se retroalimenta entre percepção, pensamento e sentimento. Aquilo que você escolhe e repete se cristaliza como comportamento. Daí o valor da vontade como uma força transformadora do comportamento. Valores são a expressão dos nossos comportamentos, que são aquilo que nós repetimos constantemente e que permitimos que se cristalizem na nossa própria essência. Mudar valores é mudar comportamento. Mudar comportamento exige vontade, autopercepção e, consequentemente, ação e vontade de mudar. É o que nós conversamos. Não tem como fugir disso. Não tem, assim, uma única receita, uma única medicação. Não existe fórmula mágica. Realmente é duro, exige revisão de valores, revisão de comportamentos, exige revisão de crenças e exige ação. Cada dia, todo dia, por longos períodos, pois é assim que a vida se concretiza. Esse é o nosso desafio. Giovanni, só uma que você falou aí, pais adoecidos, filhos adoecidos. É isso. Perfeito. Alexandre, nós sabemos que na dependência química ou na depressão, o ente querido que está mergulhado na depressão ou na dependência química, muitas das vezes ele desenvolve uma resistência muito grande à ajuda, ao tratamento. Uma pergunta que eu quero fazer: as famílias recorrendo ao tratamento espiritual à distância, a desobsessão à distância, além da prece do culto no lar, esse método se torna eficiente para ajudar, por exemplo, um ente querido que está pensando em suicidar-se, mas que não aceita ir numa casa espírita, que não aceita uma ajuda direta, que quando você procura ele se encontra revoltado. No caso da dependência química, seja ela de qualquer substância psicoativa, recorrer a um tratamento espiritual. A família, a mãe, o pai, é eficiente, ajuda no processo desobsessivo. A gente sabe que a questão da obsessão, tanto da dependência química, está carregada de obsessão também. É eficiente a distância? A terapêutica espiritista, ela surgiu como uma dádiva, não é? Da espiritualidade para ajudar o ser humano a passar pelas suas provas e expiações. Ajudar é a palavra-chave, não significa fazer por nós. Não é? E certamente hoje, inclusive na própria ciência, existem dados que mostram claramente que o envolvimento do indivíduo com a espiritualidade, a partir de si mesmo e a partir do núcleo familiar, tem muito valor e auxilia bastante no tratamento desses casos graves das doenças mentais, particularmente daquelas que envolvem os vícios mais degradantes e que implicam em um grau maior de psicopatologia. Então, sim,
Hoje nós temos dados muito claros que mostram a eficácia da prece, que mostram a eficácia da assistência espiritual, não apenas no espiritismo, mas em outras correntes religiosas também, onde esse trabalho é feito com honestidade, com dedicação, com responsabilidade, com respeito. Sempre que existem esses elementos na assistência espiritual, certamente bons frutos vão ser colhidos. Então, sim, mesmo sendo à distância, nós sabemos, pelo saber espírita, que a distância é um conceito muito relativo à nossa percepção da realidade, que, sob o ponto de vista espiritual, ela não tem a relevância que para nós tem, mas, certamente, nos casos mais difíceis, nós não podemos impor total e completa responsabilidade sobre a recuperação das pessoas que vivem doenças tão graves apenas na assistência espiritual. Foi o que nós dissemos. A fé é um caminho que nos fortalece e nos auxilia, mas não é apenas o único caminho ou o mais necessário naquele momento. Ele nos dá a energia e o dinamismo capazes de nos fortalecer para atravessarmos a doença, mas ele não substitui a clínica. A ciência médica também é uma consequência da bondade de Deus. Ela está aí para nos ajudar e, de acordo com a necessidade, para ser utilizada e nos auxiliar na nossa caminhada. O melhor dos mundos é quando ambas as abordagens trabalham em conjunto. Quando a melhor clínica se auxilia à terapêutica espiritual. Porque assim a gente tem melhores chances de realmente trazer esses nossos irmãos que estão em situação espiritual tão fragmentada de volta a uma situação de equilíbrio. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço. Bom. Então, atenção para a gente preparar para o nosso encerramento dentro do prazo combinado. Outra coisa, espírita tem disciplina. Eu queria, vou colocar na mão de vocês. Eu senti. Vocês têm que vontade que seja para alguma coisa bem especial. O Pai Nosso, nós encerramos a... Não é só por estas cantar, é por todo mundo cantar comigo. Ok?
Olha, nós, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, quero agradecer a cada um daqueles que contribuíram para a realização desse seminário, ao Alexandre Lamaro, que trouxe todo o conhecimento e a bagagem para dividir com a gente, a todos vocês que estiveram aqui presentes, ao Esdras com todo o seu talento, ao talentoso grupo de atores que aqui representaram aquela peça maravilhosa acerca do desequilíbrio, da bebida, da importância do culto do Evangelho no lar, a todos aqueles que constroem essa casa há tantos e tantos anos, com tanta humildade. Eu sempre brinco, o centro pobre, que toda hora está com dificuldade financeira, mas riquíssimo nas benevolências e na construção de uma consciência cristã. Então, a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Quero fazer aqui um pedido especial. Nós somos espíritas e a gente tem consciência da força da oração. Vamos colocar o nosso irmão Marlon, presidente da casa, nas nossas orações. O Marlon está com Covid outra vez. Nunca vi gostar tanto de uma Covid igual o Marlon, mas gosta, mas como gosta. Então, ele está hospitalizado no Hospital Samaritano, Vamos pedir a Deus, a espiritualidade, ao professor Eurípides Barçanufo, que é danado de bom para manusear a homeopatia, para cuidar deles com os fluidos espirituais. A todos vocês, então, nosso agradecimento pela contribuição, por essa manhã de muito ensinamento, de muito aprendizado. O irmão Giovânio faz a prece final para nós. Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, vamos manter nossos pensamentos elevados, sintonizados com as forças vivas do amor, para que possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, primeiramente pela dádiva da vida, pela oportunidade da existência, pela bênção de poder estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para este banquete de luz, para esta oportunidade de esclarecimento, de estudo, que nos proporcionará elementos necessários para a nossa trajetória evolutiva. Jesus, bom e amado Mestre, queremos agradecer por tudo quanto tem feito por nós, pela nossa família e por toda a humanidade. Queremos agradecer aos nossos mentores espirituais, o anjo da guarda de cada um de nós, pelo incansável trabalho junto a cada um, nos intuindo, nos auxiliando, para que nós possamos fazer as escolhas sábias em nossas vidas. Jesus, doce amado Mestre, como eternos pedintes que nós somos, nós te pedimos que abençoe o nosso lar, a nossa família e todos que compartilham conosco da experiência da vida, encarnado ou desencarnados, amigos ou supostos desafetos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de Eurípides de Barçanufo, dos mentores espirituais desta casa de luz, nós pedimos a permissão e damos por encerrado mais uma atividade nesta manhã de domingo, e que assim seja. Assim seja. Bom dia a todos, feliz domingo.